Em breve, Bolsonaro estará preso. Não precisa, né, ser um gênio, né, da interpretação de texto para perceber que, vamos dizer assim, tá, existem boas chances de existir um plano em ação para colocar o Bolsonaro atrás da grade. Aí qual é a primeira conclusão que você chega? O Flávio Dino, gente. Se tudo der certo, se o Flávio Dino passar na sabatina e entrar no STF, ele vai ser o cara que vai mandar prender o Jair Bolsonaro. Qual o crime? Nenhum. Vai passar 2, 3 semanas, 2 meses, 3 meses na cadeia, o suficiente para poderem chamá-lo de ex-presidiário, o suficiente para terem fotos dele sendo preso. É isso que eles querem, fortalecer as narrativas de que ele, o Bolsonaro, é um bandido, quando na verdade o bandido está na presidência. Então isso, que fique de alerta, aumenta demais, exponencialmente, a responsabilidade dos senadores que vão decidir se o Flávio Dino entra ou não no Senado. Não adianta agora dizer que nunca imaginei que ele fosse mandar prender o Bolsonaro sem nenhum crime. Todo senador que votar a favor da indicação do Flávio Dino terá sua parcela de culpa quando isso se confirmar. É impossível, depois dessa declaração da Janja, um senador fingir que não sabia que a consequência da aprovação do Flávio Dino seria essa. Imaginem o problema que isso vai causar. Eu não estou incitando nada. Agora, é claro que o povo não vai aceitar isso. É claro que não vai. Eu vou encerrar aqui, pessoal, com uma frase que resume o que é direita e o que é esquerda. Em uma democracia, a justiça prende criminosos. Em uma ditadura, a justiça prende opositores. E aí? O que é o Brasil nesse momento? Uma democracia ou uma ditadura? André do Rap foi solto. Vamos botar uma tornozeleira eletrônica no cara. Primeira coisa que ele fez, arranca a tornozeleira e some, desaparece, ninguém nunca mais vai ver o André do Rap. Será que isso não vai acontecer também com essas pessoas? Na maioria dos casos, eles não voltam para a cadeia. Em mais de 70% dos casos, como mostrou uma matéria do Globo, pasmem, as pessoas que são presas em Copacabana praticando crimes são reincidentes. Os números estão contra a esquerda. Ressocialização, né? Não, vamos ressocializar, vamos reintroduzir essas pessoas na sociedade. Como? Se na imensa maioria dos casos, elas acabam cometendo os mesmos crimes. Em muitos casos, como esse que eu trouxe aqui para vocês agora, crimes mais graves ainda. É a sensação da impunidade. E aí vão colocar o Flávio Dino no STF? Como assim, gente? Todo senador que votar a favor do Flávio Dino vai carregar esse peso nas costas. Não é possível que hoje não exista uma discussão mais ampla nesse sentido. Por quê? Porque os chefões do judiciário não permitem que essa discussão aconteça? Mas nos Estados Unidos a população carcerária é enorme e as leis são duras. Depende. Nos Estados Unidos, cada estado tem suas próprias leis. E por mais que a pessoa diga isso, que exista um estado com leis duras e com alto número de presos, né, população carcerária grande, se não existisse isso, essas leis duras não existissem, seria pior ainda, com toda certeza, porque não existe lógica por trás do raciocínio de que soltar bandido melhora alguma coisa na sociedade. É doentio isso. Você imaginar que pessoas que podem ser, são vítimas em potencial da criminalidade, aceitem ouvir desculpas como essa e, pior ainda, votam em pessoas que defendem isso. E agora defendem a ideia do Flávio Dino no STF. O Brasil, pessoal, só vai ter solução quando a gente tiver um código penal que seja de fato rígido, que não permita interpretações criativas. Por que oferecer benefício para bandido? Por que progressão de pena? Por que apelar em liberdade? Porque a prisão está superlotada? Constrói mais prisão, caramba! Não é spa, não! Se você não quer ser preso, não cometa crimes. Esse papo de vítima da sociedade não cola mais. Então,
fica o recado aqui, ô seu Kassab, você que tem 15 senadores, e a todos os senadores que estão indecisos, ou aqueles que estão pendendo mais a aprovar o Flávio Dino, vocês talvez se sintam aí protegidos por uma bolha, né? Vocês andam com seguranças armados, carros blindados, tudo bancado pelo Estado, mas essa é a realidade de uma ínfima minoria desta sociedade. Os teus eleitores não têm essas facilidades. Elas estão aí à disposição dos bandidos. É isso que vocês querem. Eu tenho certeza que esses benefícios que vocês têm não cobrem toda a família, não cobrem todos os amigos. Um dia, vocês podem pagar um preço altíssimo por conta disso. Chega de colocar esse tipo de gente no STF para flexibilizar algo que já é flexível, um código penal patético como esse do Brasil. Nunca a solução para a criminalidade pode ser soltar bandido. Nunca a correção desse problema pode ser, vejam só que grave, a pessoa cumprir a pena em liberdade com tornozeleira. Desde quando uma pessoa que está solta está cumprindo pena? Que pena é essa? Como alguém pode dizer, como um magistrado, né, um concursado, um desembargador, ou que seja um ministro do STF, do STJ, dizer que alguém que está em liberdade está cumprindo uma pena? Por conta de uma tornozeleira? Que hoje em dia é motivo de orgulho para um monte de bandido? Gente, vamos encerrar aqui repetindo a coisa mais óbvia de todas. Eu trouxe a sentença para vocês. O homem, o primo que fez o que fez com a garotinha de 4 anos, deveria estar preso, tinha sido condenado este ano a mais de 6 anos de cadeia. E graças ao direito concedido pelo desembargador, ele estava apelando em liberdade. Por conta disso, ele cometeu o crime. Não existe como você manipular essa realidade de maneira criativa. É muito simples, é preto no branco. Então, se você não se conforma com isso, com essa realidade do Brasil, uma realidade bandidólatra, faça campanha contra Flávio Dino. Mande e-mail, ligue para os senadores que estão indecisos. Mande e-mail para o Gilberto Kassab. Mande e-mail para o Romário, que é do PL e está indeciso. Manda e-mail para o Ciro Nogueira, ex-ministro do Jair Bolsonaro, do PP, que também está indeciso. Ou pelo menos não falou ainda se vai votar contra ou a favor. O que não pode é o Brasil continuar sendo um país de bandidos. Davi Alcolumbre deu uma celeridade impressionante a essa sabatina. E aí veio a revelação. As emendas para o estado dele, para o Amapá, também ganharam uma celeridade extra, né? Então é sempre aquela troca de favores. Davi Alcolumbre, que está trabalhando para voltar à presidência do Senado no final do segundo mandato do Rodrigo Pacheco. E isso seria um teste, né? Fazer com que não só as sabatinas do novo ministro do STF e do novo PGR acontecessem de maneira rápida, mas também que ambos fossem aprovados, né? É sempre bom lembrar que lá atrás, na época do André Mendonça, quando o André Mendonça foi indicado pelo Jair Bolsonaro, o Alcolumbre sentou na indicação, sentou na sabatina. Por quê? Porque ele fez a mesma coisa com o Bolsonaro, pediu contrapartidas. E o Bolsonaro, honesto que é, não fez nada. Alcolumbre, a tua obrigação é pautar a sabatina. Eu não tenho que te dar nada em troca. É o teu papel, é a tua obrigação pelo cargo que tu ocupa. E aí o Alcolumbre fez o quê? Sentou. Foram meses e meses de cobrança até que a coisa saísse. Agora, como o Lula trabalha de uma outra forma, o Brasil voltou, aí a coisa acontece rápido. Rapidinho. E aí vocês entendem, né, o processo, como funciona aí essa questão. É lamentável. É lamentável, realmente. O Brasil voltou e o Alcolumbre é uma figura que representa muito bem essa velha política, né, pessoal? E aí chegamos aqui à sabatina em si. Por quê? Eles vão fazer, pessoal, essa sabatina de um jeito diferente, tá? O Gonê, que é o PGR escolhido pelo Lula, e o Flávio Dino serão sabatinados ao mesmo tempo. Os dois sentados juntinhos. Vai rolar brincadeira, né? Vai rolar um escutando informação fornecida pelo outro, perguntinhas combinadas para ambos. É um processo muito mais fácil esse aí. É muito mais difícil você conseguir reprovar o Flávio Dino se o foco total for em cima dele do que em uma sabatina desse tipo. Light. Existem intervalos. Um senador bota aquela pressão em cima do Flávio Dino. Quando ele se sente acuado,
Aí vem a pergunta para o candidato a PGR. Dá aquela esfriada. Daqui que o senador outro senador volte a questionar o Flávio Dino, a temperatura da sala já é outra. Então o que a gente está vendo aqui, pessoal, é suco de vazio. Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é o retrato daquilo em que o Brasil foi transformado. Graças ao quê? Graças à ausência das Forças Armadas, graças aos isentões, que fizeram campanha pelo voto nulo, graças a alguns órgãos aí que a gente não pode mais nem citar, porque se a gente citar, a gente corre risco de ser preso. É isso. Tudo que eu mostrei aqui para você é errado, gente. É uma série de absurdos. Tudo isso normalizado pela maior parte da imprensa. Uma sabatina como essa, conduzida pelo Alcolumbre da maneira que ele quer, justamente para alcançar os seus objetivos pessoais e políticos, é errado. Esse processo é errado. Ele desrespeita os interesses públicos. O Flávio Dino tinha que ser pressionado do primeiro ao último minuto. E ele vai ter intervalos para respirar, intervalos para pensar, intervalos para poder encontrar argumentos para perguntas que foram feitas 15 minutos antes. E ele vai poder, na outra pergunta, né, vamos supor que o senador X coloque o Flávio Dino na fogueira. Ele não consiga responder. Quando o senador Y fizer outra pergunta para o Flávio Dino, ele vai chegar e vai dizer, olha só, vou te responder, mas na pergunta anterior aconteceu isso, isso e aquilo. E o Alcolumbre vai deixar rolar. Isso porque no intervalo, enquanto o candidato a PGR está lá respondendo pergunta, o Flávio Dino está estudando, está lendo, está procurando informação. Isso é um escárnio. E tudo isso que está acontecendo com a Janja hoje, essa questão aí do perfil dela, é uma cortina de fumaça enorme para que a gente não dê atenção ao que de fato interessa. Está tudo conectado, pessoal. Flávio Dino, suposto hackeamento da Janja, reunião com influenciadores do Lula, normalidade democrática do Barroso, porque, no final das contas, o que eles querem é expandir essa bolha. Eles querem que essa bolha se torne um mundo real, como era antes da internet, quando nada era verdade antes de passar na Globo. Eu, quando era criança, adolescente, a gente escutava alguma coisa, fulano de tal morreu. Saiu na Globo? Saiu no Globo, no jornal? Ainda não? Então peraí, vamos aguardar para confirmar. Quando saía no Globo ou no jornal, o Globo escrito, aí sim a pessoa tinha morrido. Era mais ou menos assim, né? E eles querem que isso volte a ser a realidade dos brasileiros, né? E é por isso que eles trabalham tanto pelo controle da internet. Quando o Barroso diz a popularidade ou a meritocracia, o mérito do STF não pode ser medido por pesquisas, ele não é que ele queira mudar o resultado da pesquisa. Ele não quer que o STF passe a ser mais benquisto. Ele quer que a pesquisa não ocorra, que ela não aconteça, que ela não exista, ou que ela seja influenciada pela verdade que ele escolheu. É isso, é a ampliação dessa bolha. Tá? E aí, pessoal, o Flávio Dino é muito provável que ele passe na sabatina. E é um risco enorme, abrindo um parênteses aqui, né? Porque se o sujeito da esquerda ou de centro-esquerda acha que está livre do Flávio Dino porque o alvo principal deles é a direita, o cara está muito enganado. O cara está dando a procuração de poderes ilimitados para um fio desencapado. Uma pessoa que já mostrou que não tem equilíbrio emocional. Com claros sinais de tendências tirânicas. Então, se o Flávio Dino, com a toga do poder, der na telha dele que ele quer encrencar com fulano de tal da esquerda depois de eliminar a direita, é isso. A gente viu nesse evento do PT, o Alexandre de Moraes sendo aplaudido, todo mundo sorrindo, ele sorrindo também, piscando o olho, e você percebe que, por exemplo, o Contarato, né, o senador do Espírito Santo, em 2019 está pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. E agora ele estava rindo. Por quê? Porque ele tem medo. São políticos que hoje são controlados pelo medo, que sorriem para o Moraes ou elogiam as medidas dele porque temem o poder dele. E essas pessoas estão dobrando a aposta. Eles estão colocando alguém lá que, na minha opinião, vai fazer, porque ele vai tomar a frente dessas questões mais polêmicas para o Alexandre de Moraes poder sentar ali no banco de passageiro e dar uma descansada. A gente vai ter saudade do Alexandre de Moraes. Essa é a opinião que eu tenho. E os caras da esquerda estão achando que
né, estão incólumes. Que nada vai acontecer com eles. Aguardem. Aguardem. Né? Deixa que ele, o Flávio Dino, consiga terminar com a direita conservadora. Vocês acham que ele vai entrar no modo burro na sombra? Claro que não. Ele vai continuar com os lampejos tirânicos dele. E ele vai escolher outros alvos. E aí, meu camarada, é roleta russa. Pode ser você aí, o senador, que agora está todo felizinho, né, por dar essa procuração para ele. E eu vou estar longe. Eu tenho essa possibilidade. Eu posso ir embora. Ficar olhando de longe. Óbvio que eu não vou ficar sorrindo, né? Porque, pô, eu tô sorrindo da desgraça. Eu vou estar longe do meu país. Mas vou negar que, neste caso, se isso se confirmar, eu vou sentir ali uma pontinha de satisfação, né? Uma gota de satisfação em um mar de tristeza. Mas, pessoal, essa questão da Janja, do perfil da Janja, tá claro, o Dino vai entrar. Tá? Depois disso aí, a gente começa a analisar as notícias e tal, as matérias, as falas dos parlamentares, ele vai entrar. Ele vai passar. E ele é o principal personagem, ele é o pivô dessa história. Ele é o cara que vai chegar lá chutando o pau da barraca. A princípio, não atuando, não ele legislando, né, tomando o atalho, mas pressionando os parlamentares para que eles tomem essa iniciativa. PL 2630, PL da censura, que eles chamam de PL das fake news. Eles estão colocando lá dentro um cara que não conhece limite. Que vai chegar com aquela postura impositiva dele, forçando os parlamentares a tocarem isso para frente. E aí ninguém vai se salvar. Vão virar reféns. É isso que aconteceu. Criaram essa história de hackeamento da Janja como desculpa, né, para crescer esse discurso aí de controle da internet. Flávio Dino entrando lá, eles já estão dando como certa a entrada dele, toca isso para frente. Primeiro, pressionando os parlamentares, e se, sei lá, né, acontecer um milagre aí, outro milagre, e ele não conseguir através da ameaça, né, da imposição, aí ele toma frente dentro do STF e faz o bypass, né, coisa que eles vêm fazendo aí ao longo dos últimos 5, 6, 7, 8 anos. Então, as cartas, infelizmente, pessoal, são essas, estão todas na mesa. Eu não vou chegar aqui para vocês e dizer eu lamento pelo senador que depois vai se ferrar nas mãos do Flávio Dino, porque eu não vou lamentar. Se eu estiver lamentando, não vai ser porque ele vai se ferrar lá na frente, é porque ele está ferrando a gente hoje. Na pura ingenuidade. Mas isso aí é puta velha da política, meu camarada. Eles nunca lidaram na vida deles, nem com Moraes, com uma pessoa como Flávio Dino, com poder limitado. Sem mistério. E um dia ele diz o seguinte: o Brasil vive em uma situação de absoluta normalidade democrática. A gente sabe que não é o caso, né? Inclusive, eu vi um comentário muito inteligente no Twitter. Não lembro quem foi que disse, tá, pessoal? Vocês sabem que eu sempre dou o crédito aqui, mas realmente eu não me lembro. Quando a pessoa tem que ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, é porque ela sabe que aquilo não é verdade, ela tenta impor aquilo como verdade. É por isso que eles querem controlar a internet. Por isso que eles querem ser o Ministério da Verdade. É o Barroso, o cara que disse que o Cesare Batista era inocente, que o João de Deus era um cara bacana, que o eleitor sairia da cabine de votação com a cédula na mão, caso o voto impresso fosse aprovado. O cara que tomou checagem no Twitter por mentir a respeito de dados de concentração de renda. E mais uma série de coisas aí que vocês, se vocês se lembrarem, pode colocar nos comentários lá embaixo, né? Por quê? Porque o Barroso, ele não quer combater a desinformação, ele quer impor a própria verdade. Então, quando ele fica dizendo, não, tá tudo bem, tudo dentro da normalidade. Mas não tá. Aí a prova disso parte justamente dele. Lançamento de um livro em defesa do semipresidencialismo. Sistema de governo. Qual o sistema de governo que está lá na Constituição? Presidencialismo. É competência, ou, vou além, é aconselhável que um ministro da Suprema Corte dê pitaco a respeito de sistema de governo? Ele não está lá para defender a Constituição? A Constituição não diz que o sistema de governo do Brasil é o presidencialismo? Então, a partir do momento em que o ministro da Suprema Corte, ainda mais o presidente dela, defende uma mudança de sistema de governo,
um sistema diferente daquele que está na Constituição, que ele deveria proteger, em tese, a gente não vive uma situação de normalidade democrática. São excludentes. Não as sugestões em si, tá? Se fosse eu, por exemplo, se eu dissesse, não, a gente vive em uma situação de normalidade democrática e eu acho que o sistema de governo deveria ser mudado para o semipresidencialismo. Não teria problema. Seria uma opinião minha. Eu sou ministro da STF? Não, não sou. Agora, o ministro do STF, graças ao cargo que ele ocupa, ele não pode falar isso. Em uma situação de normalidade democrática, o presidente do STF não fala a respeito disso, a não ser que seja provocado. A não ser que tenha uma iniciativa da parte do legislativo para mudar o sistema de governo. Aí sim, ele vai decidir se aquilo é constitucional ou não. Isso é normalidade democrática de acordo com a nossa Constituição. E aí vocês, nós chegando aqui na questão do Flávio Dino, pessoal, o Barroso, tá? É um cara que antes de virar ministro da STF, tudo bem, ele defendeu um terrorista, jurando de pé junto que o cara é inocente. Terrível isso, terrível. Mas ele era um professor universitário, ideologias à parte, muito respeitado. É difícil ter que admitir isso, tá? Mas me lembrou quando ele deu uma palestra em inglês e, apesar de falar muito devagar, tinha uma gramática excelente. Elogiar o Barroso é difícil. Mas eu tenho familiares que foram alunos do Barroso e disseram, ele, quando fala de direito, é uma autoridade. Ele não respeita isso hoje em dia como ministro da STF, mas como professor, o conhecimento dele era muito, muito impressionante. Mas ele não era um cara beligerante. Ele não era um cara brigador. Ele não era um cara brigador até antes do Bolsonaro ter chances de virar presidente da República. Ele era um cara discreto dentro da corte. Depois ele deixou esse lado dele aflorar. Agora, o Flávio Dino é um cara que já é extremamente beligerante antes de entrar na corte. E aí eu me surpreendo com a esquerda achando que vai controlar o Flávio Dino. Mas não vai controlar mesmo. Ninguém vai controlar o Flávio Dino. Nem o Alexandre de Moraes era nesse nível antes de entrar no STF. Nem de longe. Claro, ele não era o cara mais discreto do mundo. Tanto é que ele era muito criticado pela própria esquerda. Agora, comparado ao Dino, era um anjo. Então, o que a gente está vendo hoje, infelizmente o resultado deve ser o pior possível, a aprovação do Flávio Dino, é uma procuração com poderes ilimitados a uma pessoa que é desequilibrada mentalmente e que não tem amarra nenhuma, não tem freio, não tem filtro. E por mais que ele consiga se controlar durante 1, 2, 3 meses, publicamente, por baixo dos panos, a gente já sabe do que ele é capaz de fazer. E nós seremos atingidos. Depois que ele perder essa vergonha, aí, pessoal, vocês vão ver o tamanho do erro que o Senado está prestes a cometer. Isso é de hoje. Tá? O PT pedindo a cassação dele por conta de 21 milhões de reais não declarados na campanha. Então ele está com a corda no pescoço. Na cabecinha ingênua do Sérgio Moro, ele deve pensar, pô, vou trocar uma piada aqui com o Flávio Dino porque ele vai segurar minha onda lá. Né? Se eu for com ele como eu deveria ser, ele não vai me ajudar quando ele entrar lá, quando ele estiver com a toga do poder. Com a cortina do poder, no caso dele. E aí ele vai lá e faz essa cena ridícula. Aí ele foi cobrado depois, né? Aí a resposta dele foi, veja só, excelência, falando pro Dino, né? Questão de cordialidade, algo que falta, inclusive, nesse país. Né? O senhor fez uma piada e eu ri, foi só isso. Imagina o israelense rindo de uma piada de um terrorista normais. Que bacana. A piada pode até ser boa, mas se o interlocutor é alguém que você despreza, você não vai rir daquela piada, gente. Não tem como você rir. Então, isso aí já é prova que das duas uma, ou as duas coisas juntas, né? O Sérgio Moro tá achando, né, cabaço que é, faixa branca, que o Flávio Dino vai aliviar a barra dele no STF, então ele simplesmente não acha o Dino nada demais. Nada demais. Os dois juízes concursados, né?
Aí o Flávio Dino chega e me fala o seguinte, pessoal, que tem como você punir por fake news mesmo não havendo lei específica. Sim, ele disse isso. Bastava essa frase, que eu usei como exemplo aqui antes, bastava essa frase, artigo 1º do Código Penal. Um candidato ao STF, que está sendo sabatinado, e que me solta uma dessa, tinha que encerrar a sabatina na hora. Acabou. Não tem mais. Não tem como ir daqui para frente. Porque é o seguinte, galera. O que diz o Código Penal? Não existe crime sem lei anterior que o defina. Tem como você punir alguém por algo que não é crime na lei? Eu já fiz essa analogia aqui uma vez e vou repetir. Não se enganem, tá? Ela parece muito simplória, mas é perfeita para isso aqui. Vamos supor que amanhã fosse proibir, a partir de amanhã, tem uma lei que proíbe você andar de bicicleta. A partir de amanhã é proibido você andar de bicicleta. Você pode ser punido hoje por andar de bicicleta? Não. A lei só começa a valer a partir de amanhã. Agora, se amanhã, a lei vigente já, você vai lá e anda de bicicleta, é preso por causa disso, e depois de amanhã a lei é revogada, aí você se beneficia da mudança. Se deixou de ser crime, você tem que ser solto. É muito simples, é muito básico. Então, se você chega e diz, eu posso criminalizar o ato de alguém por fake news, apesar de não existir uma lei específica contra fake news, por quê? Aí começa, né, a criatividade, o malabarismo para justificar o que é injustificável. Não, porque pode ser injúria, pode ser isso, pode ser aquilo. E a ditadura, pessoal, a tirania, ela reside justamente na exceção, nos poréns, né, nos todavias, nos contudos. Ele próprio diz, uma lei que passa pelo Congresso Nacional não pode ser alterada por uma decisão monocrática de ministro do STF, a não ser em casos excepcionalíssimos. Aí eu pergunto para vocês, qual é o caso excepcionalíssimo? Assim, a gente já teve vários ultimamente, né, pelo jeito, porque foram várias decisões monocráticas que alteraram entendimentos estabelecidos pelo Congresso Nacional. Então, pessoal, é sempre a mesma coisa. A esquerda, né, se aproveita dessas brechas que não existem, na verdade. Não existe uma brecha para isso, você punir alguém por um crime que não existe. É uma brecha que eles estão criando, inventando, né, porque antigamente era diferente. Antigamente eles distorciam a lei. Depois, mais recentemente, por conta do Bolsonaro, né, para conseguir coibir o crescimento da direita conservadora, eles começaram a criar coisas. Por exemplo, flagrante permanente virtual, porque, de acordo com o regimento interno do STF, só pode abrir inquérito se for dentro das dependências físicas. Mas a internet hoje em dia é uma coisa abrangente, então tá ali, tá incluído. Oi? Hã? Aí veio o Flávio Dino e fala a mesma coisa. Não existe lei específica para punir fake news, então a gente dá um jeito aí, né? E você sabe por que nunca vai existir uma lei específica que puna fake news? Porque não dá para definir, né? O que diz o artigo 1º do Código Penal? Não existe crime sem lei anterior que o define. Como você vai definir o que é fake news? Se é um conceito subjetivo. Então, quando vocês percebem, quando dá aquele estalo, né, aquele clique, você percebe que a verdade dele tem que ser imposta. Se não existe previsão legal, se não tem como você definir o que é fake news em uma lei, porque é um critério subjetivo, é isso que ele precisa, como eu falei aqui, a exceção. É no vazio, no vácuo, que eles vão lá e constroem as casinhas deles. E essa foi a prova, pessoal, quando ele falou isso aí, essa foi a prova que é mais do mesmo. É um cara que vai entrar lá e vai continuar fazendo a mesma coisa. Porque não adianta o Flávio Dino chegar e dizer, não, eu respeito a Constituição, eu não vou atuar de maneira política. O Sérgio Moro ainda perguntou para ele, você vai abandonar as redes sociais e tal?
Como se os outros ministros abandonassem, né? Mas aí ele disse, não, tem que continuar para acompanhar o Sampaio Corrêa e o Botafogo. Putz, Flávio Dino é botafoguense, cara, que fase. Já não bastava Felipe Neto, Pedro Certezas, Benedita da Silva, agora ainda me tem o Flávio Dino, que eu não sabia dessa aí não. Mas aí, pessoal, sempre vai ter exceção. Ah, tô aqui na internet acompanhando os resultados do Botafogo, como se você acompanhasse o resultado do Botafogo no Twitter, né? Ah, tem que desabafar sobre o Botafogo, que estava 20 pontos na frente do campeonato e depois terminou em quinto. Tem que ser no Twitter. É nessa hora que ele vai abrir, né, vai usar a exceção. Ah, eu tava vendo o resultado, tava falando sobre o Botafogo, e aí, pimba, apareceu isso aqui, pimba, falei. É sempre assim. Vocês podem ver que todo discurso de esquerdista tem uma aura de relatividade. Tudo. Eles podem chegar e podem falar assim, eu vou entrar no STF e vou respeitar a Constituição porque essa é a função precípua do ministro do STF, defender a Constituição. Né? É isso. Contudo, aí acabou. Isso é uma questão, inclusive, pessoal, de gramática portuguesa. Quando você tem uma frase, o que vem depois da condicional é mais importante. Isso não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É regra da língua portuguesa. O que vem depois vale mais do que o que veio antes. Tipo assim, estou falando com o João e falo, João, você é um cara bacana pra caramba, mas você é desonesto. O que vale mais é o desonesto. Agora, se eu disser assim, João, tu é um cara desonesto, mas tu é bacana pra caramba. O que vale mais é o bacana pra caramba. E vocês podem ver que toda vez, gente, não tem exceção. Não tem exceção. Assistam a sabatina do Flávio Dino inteira que vocês vão ver. Toda vez a exceção vem depois de uma condicional. Do mais, do porém, do contudo, do todavia. E pronto. Tudo que você falou antes, vou defender a Constituição, não vou atuar de maneira política, liberdade de expressão tem que existir, nada disso vale mais, porque depois vem o contudo. E o contudo é o quê? Sempre, invariavelmente, uma exceção. Então pronto. Não existe lei, não existe regra, não existe nada, gente. Existe a vontade de alguém que quer se aproveitar de critérios não muito claros para aplicar a subjetividade. Defendendo o quê? A ideologia dele. É isso. Eu tô gravando esse vídeo aqui, não acabou ainda a sabatina, né? Mas as informações que a gente recebe é que, como eu disse aqui no começo do vídeo, é jogo de cartas marcadas, todo mundo já está com o voto formado e ele deve passar. Tá? Pode acontecer um milagre? Gente, sei lá, se alguém chega lá com... se não me engano, foi o Marcos Duval que queria apresentar um áudio, o Davi Alcolumbre não permitiu que ele apresentasse o áudio. Né? Aí vocês veem que a coisa não é exatamente isonômica, mas sei lá, né? Nunca duvide de Deus, do poder de Deus. Mas se tudo correr dentro da normalidade, que é aprovar ele aí, né? Tempos sombrios e tenebrosos. Eu vou me despedir aqui, pessoal. Não tô querendo ser negativo, não, tá? Tô sendo realista só, porque é assim. Né? Eu vi muita gente comentando nas redes sociais dizendo o seguinte: essa é a 1000ª vez que a direita diz que o Brasil vai acabar. Agora que o Flávio Dino no STF é o fim do mundo. Pô, eles falaram isso tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. O Brasil, pessoal, na prática já acabou. O Brasil acabou quando soltaram um corrupto condenado por unanimidade em 3 instâncias por conta de um CEP. Aí o Brasil já tinha acabado. Quando você o torna elegível, já estava acabado. Quando ele é eleito, já estava acabado. Quando ele sobe a rampa, já estava acabado. Cada uma dessas loucuras que ele vem fazendo, né, que me parecem coisa de gente vingativa, cada uma dessas coisas aconteceram com o Brasil já acabado. O que a gente está decidindo agora é a esperança que a gente pode ter na recuperação. Se o Flávio Dino entra no STF, como parece que vai entrar, a esperança diminui muito. A gente anda 10 casinhas para trás. Flávio Dino no STF, pessoal, é a garantia de pelo menos 10, 15 anos a mais para a gente conseguir alcançar o resultado que a gente deseja. Então, assim, acabar, o Brasil já acabou.
Senão a gente não tinha um presidiário na presidência da República, não tinha um cara como Flávio Dino sendo indicado para o STF. O que a gente está tentando aqui é dirimir os danos, para que não atrase tanto, né, uma eventual vitória da direita. Cada vez mais eles estão fechando a defesa. E aí mais tempo a gente vai precisar para conseguir, pelo menos, tentar ter a possibilidade de voltar ao poder e corrigir o curso desse país. Então, se alguém falar isso para vocês, é a milésima vez que a direita fala isso, não sei o quê. Não, a gente está falando isso porque já acabou. Agora é só tentar impedir que o prejuízo aumente. Tá? Perdão para quem não queria ouvir esse tipo de coisa, mas, né, a verdade tem que ser dita, e eu já prometi aqui para vocês em inúmeras oportunidades. Eu só falo aquilo em que eu acredito. Vocês nunca vão me ver aqui chegando dizendo vai acontecer isso, né? As Forças Armadas vão fazer alguma coisa aí depois da eleição, se eu não acreditar nisso. Eu nunca vou falar isso porque eu quero like. Nunca. Se eu errei, como já errei várias vezes, acertei muito mais, tenho certeza disso, todas as vezes, sempre que eu errei e que eu acertei, eu falei aquilo que eu acreditava. Dessa vez não é diferente. Tá? Feíssima coisa. Agora, para derrotar o inimigo, a gente tem que conhecer o tamanho dele. Eu não estou falando do tamanho físico do Flávio Dino, não, é porque a coisa realmente, cada dia, fica pior. Mas desistir não é opção. Um forte abraço, a gente se vê por aí.